Pia, você tá feliz? Aleluia! Geralmente quem diz isso é Ítala, né? Mas vou pegar emprestado dela. Eita, peraí. Abre aqui pra mim. Aleluia! Deus é bom. Obrigada, gente. A vontade era deixar vocês, mas... Bom dia. Tá todo mundo bem? Glórias a Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo aqui em Êxodo, no capítulo 32. Todo mundo abriu? Aqui, Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 7. O texto é um pouquinho extenso, tá? Mas foca aqui comigo. Presta bem atenção para você não perder nada nessa manhã, amém? Fala assim: Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes dissestes: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E, voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E, pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a terra e deu de beber aos filhos dos homens. Para por aqui. Aos filhos de Israel, Para por aqui, amém? Esse texto é interessante, porque nós estamos falando sobre trabalhar com Deus. Amém? É a série que nós estamos tendo nesses últimos cultos. E dentro de trabalhar com Deus, né, assim como foi dito na semana passada sobre a questão do conhecimento de Deus. Amém? Nós precisamos conhecer Deus para trabalhar com Deus. E Gleison falou uma coisa muito interessante que foi sobre a vida de Pedro. Aquilo dali me chamou muita atenção. Que ele falou sobre como Deus é bom e que mesmo Pedro tendo errado muitas vezes, Deus ainda assim restaurou o ministério dele. Mas nós precisamos entender, e é interessante percebermos, que é necessário haver um ponto
na nossa vida ou algo na nossa vida que faça com que todas as coisas da nossa história sejam reconstruídas. E esse ponto se chama arrependimento. Amém? Não tem como haver reconstrução sem arrependimento. A palavra fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então significa que primeiro vem um arrependimento, depois vem a fé no Evangelho. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque Deus colocou em mim e você a consciência. O que é a consciência? É a capacidade de autojulgamento. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem para que ele pudesse julgar as suas próprias atitudes, sem que precisasse haver uma pessoa do lado de fora dizendo, você fez algo certo, você fez algo errado. Então existe uma capacidade em mim e você de percebermos, de nos analisarmos e nos julgarmos a nós mesmos, se nós estamos certos ou se nós estamos errados. E foi essa capacidade que fez eu e você estarmos aqui hoje, porque um dia nós descobrimos que nós estávamos no caminho errado, carentes da glória de Deus, cheios de pecado, sujos no lamaçal de Satanás. Amém? Nós reconhecemos isso. E nós então cremos no Evangelho. E todas as coisas foram acontecendo. E esse texto aqui eu quero falar sobre dois homens, vou falar sobre Pedro e vou falar sobre Moisés. Mas é interessante que nesse texto, anteriormente, se você quiser estudar depois, você vai ver que Deus tinha escrito, né, a aliança, uma parte da aliança, a tábua, fala das leis de Deus, que Deus tinha escrito, amém, para que Moisés entregasse ou guiasse o povo, melhor dizendo, amém, com base na vontade de Deus que estava escrito naquelas duas tábuas. E é interessante que a palavra mostra que aquele povo, ele estava em pecado, porque ele estava adorando outros deuses e atribuindo a outros deuses o livramento que eles receberam do Egito. Ou seja, quando Moisés se apartou deles, porque Moisés se apartou para ter com Deus e Deus escrever nas tábuas, amém? A vontade dele para aquele povo, o guia dele para aquele povo, Moisés passou 40 dias e 40 noites. Nesse período que Moisés se afastou, Moisés como líder daquele povo, o povo se corrompeu. E o povo passou a adorar outros deuses, né? Construiu um bezerro de ouro e passou a adorar. E é interessante que Deus viu aquilo dali, e eu quero que você entenda, quando fala sobre Deus levantar o furor sobre o povo, não significa que Deus quer matar o povo. Mas onde existe pecado, o juiz de Deus opera destruindo o pecado. Se o homem está em pecado, infelizmente, ele vai sofrer o dano daquele pecado. Amém? Então Deus, ele julgaria o pecado daquele povo. Mas Moisés intervém naquela situação. Moisés diz, Senhor, lembra da tua aliança. Senhor, lembra do que você falou para Abraão. Moisés sabia de aliança. Moisés era um homem que tinha aliança com Deus. A palavra fala que Moisés era amigo de Deus. Moisés conhecia Deus. Moisés conhecia a história da humanidade, se eu posso dizer assim, no contexto bíblico. Amém? E Moisés lembrou a Deus, Senhor, lembra da aliança que você fez com Abraão, com Isaac, com Israel? Lembra do que você disse sobre a descendência? E a Bíblia diz que Deus, ok, não vou operar agora o juízo sobre esse povo. Mas o interessante é que Deus falou para Moisés o que é que o povo estava fazendo, e Moisés deu um justiceiro e disse, Senhor, tenha misericórdia desse povo. Só que, quando Moisés viu com seus próprios olhos, Moisés se indignou. E a Bíblia fala que Moisés quebrou as tábuas. Moisés quebrou as tábuas. Moisés pecou. Deixa eu te falar, porque as tábuas representavam a vontade de Deus. Representavam a palavra de Deus. Moisés, quando viu aquela situação, ele não conseguiu controlar, amém, a raiva, e ele quebrou as tábuas. Quando ele quebrou as tábuas, amados, aqui estava simbolizando quebrar a palavra de Deus. Por causa de uma indignação daquilo que ele viu com os seus olhos, ele esqueceu dos 40 dias e 40 noites que passou com Deus, Deus escrevendo a vontade dele para que aquele povo fosse guiado. Algo que um dia ia levar aquele povo a Cristo também. Uma das esferas que levariam o povo a entender a condição em que eles estavam, para que um dia, quando Cristo viesse, eles dissessem, eita, realmente, nós estávamos carentes, não tínhamos como corresponder com Deus.
Aí Moisés vê aquela situação e quebra as tábuas. Destrói aquele bezerro, mas antes de destruir o bezerro, a palavra fala que ele quebrou as tábuas. Entenda, amados, muitas vezes nós erramos e nós pecamos. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que não tinha uma aliança com Deus. Amém? Eu estou falando de uma pessoa que tinha um certo tipo de aliança com Deus. Deus tinha escolhido ele para guiar o seu povo. Ele tinha conhecimento de aliança. Mas aqui mostra que por causa de uma circunstância externa, Moisés, ele não percebe, amém, a dimensão daquilo que ele estava fazendo e ele quebra as tábuas. Ele quebra aquilo que ligava Deus ao povo. Porque Moisés era o condutor daquele povo em nome de Deus. E as tábuas eram o guia para que Moisés pudesse respaldar e conduzir o povo. Você está entendendo? E Moisés quebra a chave de ligação. E começa a destruir tudo, quer matar todo mundo. Manda separar quem é de acordo com aquilo, quem não é de acordo com aquilo. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Vem comigo aqui, lá em Lucas. No capítulo 24. Lucas capítulo 24. Todo mundo abriu? Versículo 44. Jesus explicando as escrituras, diz para os discípulos. A seguir, Jesus lhes disse, versículo 44, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Para por aqui, amém? Então, veja, Jesus falando com os discípulos aqui, dando instruções a respeito das Escrituras. Ele disse que era necessário que se cumprisse tudo que havia escrito a respeito dele. Amém? Em Moisés, nos Salmos, nos profetas. E ele diz que, além de tudo isso, a palavra que mostra que foi aberto os olhos do entendimento daqueles discípulos. Eles conseguiram compreender as Escrituras. E a palavra mostra que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Amém? É interessante, amado, porque ele fala sobre arrependimento para remissão. Arrependimento para remissão. Ele instruiu que as pessoas não pregassem apenas, Deus é bom, Deus é maravilhoso, fica tranquilo. Ele falou, olha, vão e preguem arrependimento para remissão dos pecados. Amém? Arrependimento, amados, é um sentimento de autocensura. A palavra fala que a única tristeza, segundo Deus, é aquela que produz arrependimento. Ou seja, que produz mudança. O arrependimento não tem a ver com remorso. Amém? Remorso é quando eu e você erramos e a gente sofre o dano do erro. E a gente sente o dano do erro. E a gente pega e diz, eu errei. Arrependimento é quando, por causa de um julgamento no meu coração e no meu entendimento que Deus deu a mim, amém? Eu percebo que eu estou fazendo algo que eu não devo fazer. E eu mudo a direção que eu estou caminhando. Eu estou tendo um procedimento e eu percebo, não é Deus me obrigando a entender, porque eu vou te dizer uma coisa, amado, não é Deus que faz eu e você nos arrependermos. Porque Ele não é invasivo. Ele abre os olhos do nosso entendimento para nós enxergarmos a condição em que nós estamos e eu e você decidimos nos arrepender ou não.
Porque Deus, ele não é um ditador. Ele é Deus. E ele é Pai. Amém? Então, ele abre os olhos. É interessante que aqui fala que os discípulos tiveram seus olhos abertos para entender. Jesus não empurrou de goela abaixo. Ele explicando as escrituras, entenda, Jesus estava falando sobre as escrituras lá, explicando para eles, ensinando. E a palavra fala que no meio daquele ensinamento, os olhos do entendimento daqueles discípulos foram abertos. E eles começaram a entendi. Jesus não obrigou ninguém a se arrepender. Amém? Mas ele diz, é necessário que haja arrependimento para que haja remissão. Entenda, quando fala arrependimento para remissão, esse para é uma preposição de subordinação. Algo está subordinado a alguém. Amém? Para que haja o efeito da remissão, é necessário o arrependimento. Entenda, amados, a obra de Cristo, ela está disponível para todos os homens. Mas por que nem todos os homens usufruem dessa obra? Porque nem todos os homens se arrependem. Só que eu não estou falando para as pessoas que são ímpias, eu estou falando para mim e para você. Que ainda erramos e que ainda precisamos nos arrepender. Amém? E quando nós erramos, nós pecamos. E não é para nos entristecermos por isso, dentro de que aspecto? Como se fôssemos condenados para a vida eterna. Mas é para nos entristecermos de um modo que nos faça mudar. Por que eu estou falando isso? Porque, amados, trabalhar com Deus envolve andar com Ele. Andar com Deus e trabalhar com Deus. É engraçado que nós estamos num trabalho contínuo com Deus. Trabalhar com Deus, nós limitarmos a um trabalho na igreja é algo muito pequeno. Trabalhar com Deus é um projeto de uma vida. Nós estamos trabalhando com Deus diariamente na reconstrução do ser humano. Segundo Deus. Entenda, tudo está disponível. A obra de fato já foi consumada. Agora, eu e você manifestarmos na plenitude é um trabalho contínuo. Então, eu estou trabalhando com Deus e Deus está trabalhando comigo. O arrependimento faz parte de um trabalho que eu tenho para com Deus. Me arrependendo dos meus erros à medida que eu vou cometendo. E Deus me assistindo com a remissão daquilo dali. Eu me lembro sempre. Quando eu errava com os meus pais, eu fazia uma besteira. E dizia, tá, pai, desculpa. Só que eu tinha recebido castigo. Não, pai, me desculpa, nunca mais eu faço. Não, você vai ficar uma semana sem ir pra rua. Eu amava estar na rua, era um menino de rua, gente. Amém? O meu prazer era estar no meio da rua, jogando bola, andando de bicicleta, eu era um menino. Né? E quando aquilo dali me era tomado por causa de um erro, eu sentia muito remorso. Caramba, nunca mais eu posso fazer isso, porque senão eu não vou poder ir pra rua. E eu pedia desculpa. E meu pai dizia, não me peça desculpa se você continua errando nas mesmas coisas. Porque você não se arrependeu dos seus erros. Você está pedindo desculpa porque você não quer sofrer o dano do que você fez. Amados, quantas vezes nós erramos nas mesmas coisas e sabemos que nós erramos porque nós sofremos alguns danos? Mas a remissão, o resgate para o caminho naquela área, ele só opera quando existe arrependimento. Não é confirmação do erro, é arrependimento, você entende? Que eu posso conversar com você e você pode dizer para mim, Gabriela, eu sei que eu tenho um problema nisso aqui, para mim realmente está complicado. Eu preciso melhorar mesmo, mas você não melhora. Eu não melhoro. A palavra diz, mostrem frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a minha conduta vai mostrar se eu estou arrependida naquela área ou não. Se eu continuo repetindo os mesmos erros, amados, eu posso ter confirmado ou eu ter assumido que errei. Mas entre o assumir um erro e reconhecer que eu preciso de mudança, existe um abismo enorme. Amém? E o que me traz de volta para a plenitude naquela área é o arrependimento. E o que é arrependimento? Continuar com as mesmas coisas?
A palavra fala, amado, que não existe fraqueza senão humana. Eu sei algumas áreas que eu tenho fraqueza, as áreas que eu tenho fraqueza. Algumas, às vezes, a gente até descobre depois, né? Porque nunca foi tentado nela. Que o diabo vai tentando de uma coisa e outra. E você e eu sabemos nas áreas que precisamos melhorar. E não existe problema em reconhecermos que existem áreas que precisam ser melhoradas. Nem existe problema em errar em algumas áreas. O problema está em permanecer no erro. Amém? Entenda, eu não estou falando do erro de não crer em Deus. Não estou falando do ímpio. Estou falando de mim e de você, nascidos de novo. Amém? Então, existem algumas áreas que nós sabemos. Rapaz, eu tenho dificuldade nessa área. E amanhã eu faço aquilo que eu fazia antes de ontem. E depois da manhã eu continuo agindo do mesmo modo que eu agia. E os dias vão se passando e eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Mas se de repente Deus chegar e me der uma bronca e vou dizer realmente, sim, eu tenho dificuldade nessa área, assumo que tenho dificuldade, preciso melhorar. Mas não agora. Porque muitas vezes nós não dizemos não agora, só que com o nosso comportamento nós não estamos nos arrependendo e mudando de condição. E por que eu quero dizer isso, amados? Volta lá comigo para Moisés, para Êxodo. Êxodo capítulo 34 agora. Versículo 1. Então, disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas, foi depois daquele acidente, daquele incidente. Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Passa uma folhinha e vai para o último versículo aqui. Não, último não, versículo 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Aleluia. Pode parar, amém? Vê que interessante, Moisés errou. Você concorda? Quando Moisés quebrou as tábuas, ele errou com Deus. Ele pecou para com Deus e pecou para com o povo. Sabe por que ele pecou para com Deus e para com o povo? Primeiro com Deus porque ele quebrou a aliança. Ele quebrou o que Deus tinha escrito a respeito de aliança. E pecou para com o povo porque Deus tinha um escolhido para guiar aquele povo. E ele não podia quebrar o instrumento que o ia ajudar a guiar aquele povo. Amém? E ele se indignou com aquele povo, coisa que ele não tinha direito de fazer se Deus não tivesse ordenado a ele. Amém? E o que é que eu quero dizer? Que muitas vezes, amados, nós temos que ter equilíbrio. Deus, ele é bom, Deus, ele é maravilhoso. Mas existe uma sequência na nossa vida. E Deus não é o tipo de Deus que muitas vezes nós dizemos, fica tranquilo, amado, Deus perdoa. Deus perdoa. Deus tem perdão infinito. Porque se Deus é eterno e Deus também é perdão, eternamente existe capacidade em Deus para perdoar o homem e disposição em Deus para perdoar o homem. Amém? Mas nós precisamos entender que o fato de nós errarmos e Deus estar disponibilizando perdão não liga, amém, automaticamente o meu erro ao perdão e esquecer do que passou. Para que haja o esquecimento do que passou, é necessário que façamos algo. Deus falou para Moisés, Moisés, pega 2 tábuas novamente. As tábuas iguais às primeiras que você quebrou, Deus lembrou a Moisés, olha, foi você quem quebrou. Amém? Moisés, pega 2 tábuas iguais às primeiras, ou seja, está lembrando a Moisés tudo que aconteceu. Ele está refrescando a memória de Moisés. Para Moisés não esquecer do que aconteceu e simplesmente vamos embora, Deus é bom demais, tudo passou e deixa para lá. E está tudo 10. As coisas não funcionam desse jeito com Deus.
Moisés, vai lá, pega 2 tábuas, iguais àquelas primeiras que você quebrou. Amém? Não esquecendo desse detalhe. E vamos ter comigo novamente 40 dias e 40 noites. Amados, entenda, muitas vezes nós pregamos um evangelho que parece que um exemplo, vou pegar Moisés como exemplo. Moisés errou e Deus faz, Moisés, fica tranquilo, fica em teu lugar, vou escrever rapidamente aqui as tábuas para você não perder tempo e te dou. Isso é a tua vida, esquece, passou, te perdoei. Amado, não funciona desse jeito. Remissão não é isso. Amém? Para que exista remissão, deve haver arrependimento, reconhecimento, voltar lá e ver, Senhor, como eu errei, realmente, de fato, preciso mudar. Vamos reconstruir isso daqui juntos, não é trabalhando com Deus? Amados, Deus não reconstrói a sua vida sozinho, não. Você e eu fazemos parte dessa reconstrução. Deus não quer trabalhar sozinho. Deus poderia trabalhar sozinho, mas Deus resolveu não ser um ditador. Glória a Deus por isso. Amém? Então o que é que Deus fez? Moisés, vai lá. Vai refazer a besteira que você fez. Era isso que Deus estava falando. E vamos de novo pagar o preço de 40 dias e 40 noites, amado? Não é? Eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes nós erramos e não queremos pagar o preço pelos erros. Porque Deus é muito bom. Não me vai fazer pagar preço nenhum. Seria um absurdo Deus tão generoso, com a eterna bondade. Isso é coisa do diabo, Gabriel. Ficar me relembrando o que eu fiz. Amados, a diferença é que o diabo relembra para trazer condenação. Deus se lembra o que você fez para trazer clareza e para que você não repita os mesmos erros. Amém? E muitas vezes é necessário, para reconstruir coisas, voltarmos lá e começarmos de onde erramos. Amém? Eu estou dizendo isso tanto com os erros que cometemos com Deus, quanto os erros que cometemos com pessoas. Porque, mas na maioria das vezes, os erros que cometemos para com Deus refletem em pessoas. E nós resolvemos aqui com Deus, ó. Mas com os homens, deixa para lá, Senhor, Deus vai tratar. Não, amado, Deus vai tratar, mas tem que tratar você também. E tem que tratar a mim também, em reconstruir coisas. Amém? É muito importante entendermos isso, amado, porque nos livra do desequilíbrio. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Deus nos trouxe para o centro, para o equilíbrio, para a ausência de extremo, de achar que Deus é maravilhoso e deixa para lá, está tudo de boa, ou de achar também que Deus vem lá, vem castigar, vem matar, vem isso e aquilo. Não. Não é uma coisa nem outra. Deus nos trouxe para um centro, para trabalhar juntamente conosco. Amém? Abre aqui comigo em João. Evangelho de João, capítulo 21. Tá dando para entender, gente? A gente nunca mais vai errar, né? Pelo menos nessa área que a gente lembrou hoje. Amém? Aleluia. Capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Então ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Para por aqui, amém? Vê, amado.
amado, nesse texto aqui é interessante que todo mundo sabe a história de Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes, não é? E naquele dia que Pedro negou Jesus, antes deles irem para o Getsemane e acontecer tudo aquilo que aconteceu, foi interessante que Pedro conversando com Jesus, Pedro disse, olha, Senhor, Jesus falando o que precisava acontecer, e Pedro disse, olha, ainda que todo esse povo aqui, todos esses discípulos te abandonem, eu jamais te deixarei. Pedro estava querendo dizer que amava Jesus mais do que todos aqueles amavam ele. E ele disse, se preciso for, morrerei. Pedro falou com Jesus naquela noite, naquele dia, e disse, olha, Senhor, eu te amo mais do que esses aqui tudinho. E se precisar, eu vou contigo, ou por ti, quem sabe, morrerei. E Jesus diz, Pedro, fica tranquilo. Eu sei o que é que vai acontecer. Antes que o galo toque, tu me negarás 3 vezes. Pedro, tá doido? Conversa, não conhece o meu amor por ele? E o que foi que aconteceu? Antes que o galo tocasse, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando o galo tocou, foi o sinal, Pedro lembrou. Eita, foram as 3 vezes que Jesus disse. E veio profunda tristeza em Pedro. E Pedro foi embora. E, amados, é interessante que nós contamos muito a parte de Pedro foi embora, abandonou o ministério, foi pescar, e Jesus foi lá, né, buscou. Quem foi que ele perguntou? Por quem foi que ele perguntou? Por quem foi que ele perguntou, gente? Por quem foi que ele perguntou quando ressuscitou? Por quem foi que ele perguntou quando ressuscitou? Alguém sabe? Gente, não tenham medo. Alguém sabe por quem foi que ele perguntou quando ressuscitou? Alguns pastores. Foi pelo amigo dele. Amém? Então, o que foi que aconteceu? Ele foi lá atrás, Pedro estava triste, abandonou o ministério. E Jesus foi. E Pedro ficou feliz. Essa história é maravilhosa, de fato. Pedro ficou feliz, foi lá, não esperou nem o barco chegar na margem. Foi lá, se jogou no mar, foi nadando, Jesus e tal, aquela coisa toda. E que coisa maravilhosa. Deus pegou e chamou Pedro de novo. Quando Pedro pregou, quase 3.000 pessoas se converteram. Olha que restauração tremenda. O cara que negou Jesus, que disse que amava Jesus mais do que a todos e provou que não amava. Mesmo assim, Jesus amou, manifestou o seu amor maravilhoso, piedoso, remiu Pedro. E foi assim só? Teve esse meio tempo aqui, ó. Teve esse meio aqui. Na minha Bíblia, eu não sei se em todas as Bíblias, fala assim, Pedro é interrogado por Jesus. Antes de haver restauração no ministério de Pedro, houve um papo reto com Jesus. Não, Pedro, Pedro, eu sabia que não havia capacidade em você para enfrentar aquela situação. Fica tranquilo, meu filho. Vamos seguir adiante, esquece isso. Não, amados. Jesus diz, Pedro, vamos conversar agora? A gente já comeu aqui, agora vamos para a parte séria. Tu me amas mais do que estes? Jesus estava começando a fazer perguntas que fariam com que Pedro lembrasse de algo que tinha acontecido no passado. Amém? Quando Pedro disse, Senhor, todos esses podem te deixar, mas eu não te abandonarei. Aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus estava querendo saber se Pedro ainda tinha a mesma disposição daquele período. Se ele ainda pensava igual ele pensava naquele momento. E eu sei que muitas pessoas sabem desse amor que fala aqui, quando Jesus pergunta, tu me amas? Jesus está perguntando o agapau. Amém? Que é o amor ágape, o amor do tipo sacrificial. E Pedro sempre responde com filhos. É porque na tradução ficou amor, amor. Amém? Jesus pergunta, tu me amas? Ele responde, sim, te amo. Mas era como se Jesus estivesse perguntando, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, eu gosto de você. E pela terceira vez, Pedro agora já estava começando a entender que ele não amava Jesus com aquele amor que ele tinha dito de sacrifício antes. E Pedro começou a responder com o amor que ele sabia que tinha por Jesus, que era um amor de amigo, mas não sabia que se sacrificaria ou não por Jesus. E Jesus perguntava, Pedro, tu me ama a ponto de sacrificar por mim? E disse, Senhor, eu gosto de você. Gosto muito de você, mas eu gosto de você.
Amém? Fica por aqui. E 3 vezes aquilo dali foi perguntado. E Pedro se entristeceu. Amado, provavelmente tudo aquilo que ele passou, aquelas 3 negativas, né, a respeito de ser discípulo de Jesus naquele período, veio à memória de Pedro. E Pedro disse: Senhor, você sabe todas as coisas. Não vou fingir ser o que eu não sou. Não vou dizer aqui que eu posso dar o que eu não posso. Você sabe todas as coisas. Quando houve o reconhecimento, houve a mudança. Ei, mas não é reconhecimento de assumir. Senhor, realmente não dá não. Tá, mas deixa pra lá. Não, Senhor, eu reconheço a minha condição. E aquele ministério daquele homem foi restaurado por causa de um arrependimento, do reconhecimento do pecado, do reconhecimento do erro. Antes de Pedro pregar e salvar quase 3.000 pessoas, ele precisou conversar com Jesus a respeito de algo que ele tinha feito. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu e você erramos. E nós às vezes nos chateamos porque alguém ou até mesmo Deus vem lembrar. E às vezes a gente acha que nem é Deus, é o diabo, né? Lembrando aquilo que a gente fez de errado. Porque o diabo traz condenação e Deus não veio para trazer condenação. Amados, de fato, Deus não veio para trazer condenação. Ele veio para trazer consciência a respeito dos nossos atos, a respeito dos nossos erros e dos nossos acertos. Amém? E para que haja uma vida linda e maravilhosa, reconstruída com Deus, é necessário que nós primeiro paremos. Analisemos a nossa vida. Analisemos o nosso comportamento. Para que então possamos recomeçar. O arrependimento é a premissa, ou seja, a primeira coisa para a remissão dos pecados. Remissão, amados, é quando Deus nos resgata daquela condição e nos coloca de volta ao caminho. Amém? Mas entenda, a mão ela só pode nos tirar daqui e nos trazer para o caminho quando arrependimento opera. Tudo está disponível. Todas as coisas estão disponíveis em Deus, através de Cristo Jesus, para mim e para você. O que vai chamar à existência essa nova vida é a percepção que eu e você temos daquilo que nós fazemos. Muitas vezes, eu não sou casada, mas não me critique, pelo amor de Deus, você que é casado. Glória a Deus, Jesus também não foi e falou um pouco sobre relacionamento, amém? Então, você que é casado, por exemplo, erra nas mesmas coisas. O que é necessário? Arrependimento. Ah, Gabriela, mas você não sabe a minha realidade. Essa mulher me aperreia o juiz 24 horas. Para que eu seja, né, um ser humano muito grosseiro, né, não vou apelidar aqui, esse outro ser humano que anda comigo me aperreia o juiz, que olha, eu perco a paciência. Assim como Moisés fez, eu estou capaz de quebrar a mesa na cabeça dela. Divide em dois lados. E sempre aqui dali você reincidindo. Eu e você reincidindo nos mesmos erros. A reincidência. O problema, amado, não está em nós errarmos, porque nós somos passivos ao erro. Nós não somos perfeitos. Você não é perfeito, eu também não sou perfeito. Não estamos aqui pregando uma perfeição que não existe. Aqui, amém? Mas nós estamos dizendo que o aperfeiçoamento é possível. E para que haja o aperfeiçoamento, amado, não esquece simplesmente teus erros. Conserta aquilo que você fez de errado. Amém? Conserta o que eu e você fazemos de errado, nós precisamos parar. E ajustar aquilo dali. Seja uma palavra que nós dizemos a alguém que não deveríamos dizer. Seja o tratamento que nós dispensamos a uma pessoa, a pai, a mãe, ao próprio Deus. Quando Deus fala uma coisa, mas é interessante. Deus fala uma coisa para mim ou para você, e a gente diz, olha, Deus me falou isso, que era para eu fazer isso nesse tempo, né? E eu vou, Deus disse que era para eu viajar, e eu vou viajar, não importa como foi, eu vou, vai acontecer, porque Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. Aí de repente acontece alguma coisa, você estava desempregado, você arruma um emprego. Aí Deus me falou que é para você ficar naquele emprego para sempre.
E aquele emprego é naquele lugar onde você está, não naquele lugar que você tinha dito que Deus disse que você ia. Entendeu mais ou menos? Eu estou querendo explicar agora. Muitas vezes parece que Deus muda de ideia. Porque nós não queremos mais seguir os projetos dele. E mudamos os nossos projetos, aplicamos os nossos projetos em nome de Deus. E dizemos que Deus mudou e não nós mudamos. Está dando para entender? É feito, por exemplo, congregar. Um exemplo, certo? Uma coisa mais simples, congregar. Deus falou para mim, Gabriela, que era para congregar na igreja de Cochichola. É um lugar lá na Paraíba. Amém? É Cochichola, né? Em Cochichola, lá na Paraíba, para não ser... É Cochichola, mas eu falo Cochichola, porque eu acho muito feio Cochichola. É lá na igreja em Cochichola. E eu vou e vai fluir e tal, e não sei o quê. Mas Cochichola não é uma cidade como Jaboatão. Como Recife. Não tem um conforto que Recife tem, de certo modo. Amém? E de repente, você tem uma oportunidade na igreja local, nessa igreja aqui. Você começa a crescer, começa a ministrar na igreja. E você diz, não, rapaz, Deus falou que era para eu ficar aqui. Peraí, vamos conversar melhor sobre o assunto. Deus falou o quê? Foi Deus que falou a primeira ou foi Deus que falou a segunda? Porque as duas não deu para ele falar. Porque Deus não muda de ideia. Deus não muda os planos que ele tem para mim e para você. Foi isso que Moisés lembrou a Deus. Senhor, lembra dos teus projetos. Lembra da tua aliança. Realmente, vamos seguir em frente. Não é? Entenda, muitas vezes nós abdicamos de algumas coisas que Deus falou para seguirmos outros projetos porque são mais apreciáveis aos nossos olhos, são mais agradáveis aos nossos sentimentos, são mais agradáveis às nossas emoções. Do que os projetos que Deus já falou conosco, que nós sabemos bem que Deus falou, mas parece que o mais agradável é o que Deus fala. E não o real é o que Deus fala. Eu vou te dizer algo, nem sempre o que Deus fala para mim e para você é agradável. Eu acredito que não foi agradável para Pedro se lembrar daquilo que ele fez. Eu, se fosse ele, não tinha gostado. Peraí, Jesus. Tu veio para trazer alívio ou para me lembrar dessas coisas? Hã? Mas o alívio estava posterior ao reconhecimento. E a mudança de atitude. E muitas vezes nós não paramos para entender que, quando muitas vezes pagarmos o preço de uma certa dor do reconhecimento e da mudança, alívio virá posteriormente. E nós perdemos o alívio de Deus e nos abraçamos com o alívio humano, que é passageiro. Está dando para entender? Decisões que nós tomamos. Senhor, essa outra, eu acredito que era você me dizendo, mas eu acho que essa aqui está mais combinando com o que eu aprendi de você. Que você é bom, você é gente boa, né? Tem planos agradáveis para mim. Esse aqui, no meio do caminho, parece ter algumas coisas um pouco difíceis. Eu vou optar por esse daqui. E eu sinto paz com isso. O que mais acontece, amados, é nós sentirmos uma paz segundo a nossa alma. E não a paz segundo o nosso coração. Porque a paz segundo o coração não envolve paz segundo a alma. Deus não disse que obrigatoriamente eu devia ficar alegre com as decisões que eu tenho paz no coração para tomar. Amém? E muitas vezes tomamos uma decisão segundo a paz mental. Segundo aquilo que é agradável à nossa mente. Agradável aos nossos sentimentos. Porque nós aprendemos tanto que Deus é bom, que Deus esquece de tudo que nós fizemos, que Deus só pensa em coisa boa, que é daqui para frente, que não precisamos recomeçar nada, não precisamos reconstruir nada, que não tem problema com nada, que a gente não entende que Deus é um Deus sério. Amém? Deus é um Deus sério. E, amados, não foi fácil o percurso que Jesus percorreu. Mas foi Deus que o guiou no que ele fez. Eu não estou dizendo que eu e você vamos fazer o que Jesus fez por nós, porque não é mais necessário, glória a Deus. Agora, Jesus disse que a palavra mostra que nós temos que tomar uma cruz que é nossa. Não é a cruz de Cristo, mas são sacrifícios que eu e você precisamos tomar.
para que andemos com Deus. E muitas vezes nós precisamos nos arrepender de buscar leveza, de buscar aquilo que é mais agradável, de buscar aquilo que é mais bacana, que não traz peso nenhum, porque o jugo de Deus é leve e suave. Mas a Bíblia não diz que não tem jugo. Não é o jugo de Satanás, do diabo, do pecado, mas é um peso de responsabilidade que é dado por Deus a mim e a você. Porque nós estamos aqui para resplandecer a glória dele. Eu estava pensando, antes de vir para cá, porque muitas vezes, amados, as pessoas têm ideias erradas a respeito de cristãos. Porque muitas vezes a gente é colocado no bolo. E o povo diz que cristão é povo de duas palavras. Eu já ouvi muito isso. O crente é, né? Ah, o fulaninho veio aqui, todo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Daqui a pouco mudou de ideia. Sabe que o mundo repara isso? Que a gente tá, uma hora a gente fala uma coisa, outra hora a gente faz outra. E o nosso procedimento não condiz com as nossas palavras. E nós precisamos nos arrepender de algumas coisas que nós fazemos para que nós possamos refletir a glória de Deus. Porque muitas vezes, amados, alguns cristãos não estão refletindo a glória de Deus para o povo, mas eles estão refletindo algo porque nós fomos chamados para refletir. Entenda isso, nós sempre estamos refletindo algo. E a imagem que as pessoas terão de Deus vai depender daquilo que eu reflito a elas, ou para elas. Elas, quando me olham, elas estão vendo uma imagem de um Deus. Através do meu comportamento, através das minhas palavras, através de tudo que eu faço, de onde eu invisto meu dinheiro, de onde eu não invisto, dos lugares que eu vou, dos lugares que eu não vou. Aonde eu me sento, aonde eu não me sento, as pessoas estão olhando para mim. E elas sempre vão atribuir isso ao tal do Deus que eu digo servir. E muitas vezes cristãos estão manchando o nome de Deus por causa de procedimentos que não condizem com o que Deus nos guia a fazer. Não me esqueço mais nunca, por exemplo, teve uma vez que Silvia estava lá em Campina Grande, num restaurante, e ela estava com uma latinha de, vou falar o nome, daquele refrigerante que é verde, que é nacional, é de uma fruta daqui, pronto, já disse o nome, né? E ela estava com aquela latinha, e colocou lá, e o copo, a cor daquele refrigerante parece cerveja, quando você vê de longe. E a pessoa passou de longe, ela estava num restaurante que parecia um bar, mas era restaurante. E uma pessoa passou e foi dizer para Pastor Bode: Pastor Bode, olha os teus ministros aí tomando cerveja e tal. E o Pastor Bode foi falar com o Silvio: menina, o que foi isso? O Pastor Bode sabia que o Silvio não era daqui. Mas veio uma coisa pequena, que era a lista, que ela podia fazer. Mas ela percebeu tanto o lugar em que ela estava, quando percebeu que aquilo dali poderia ser confundido se alguém passasse distante. Porque imagina, você está num lugar que parece um bar e está bebendo um negócio daquela cor, a pessoa que passa pode deduzir qualquer coisa. E para que a consciência alheia não a julgasse, ela deixou de fazer isso. Quanto mais, amados, coisas que nós realmente não devemos fazer e fazemos. Será que nós não devemos nos arrepender dessas coisas? E mudar? Amém? Moisés precisou passar 40 dias e 40 noites. Não é porque Deus não o amava, mas Deus precisava tratar o coração dele. Porque ele precisava ser o guia de um povo. Amados, não tem como eu e você sermos guias de alguém se não formos referenciais em todas as áreas. Não significa que nós não vamos errar nessas áreas, mas permanecer no erro não convém, porque não opera arrependimento, não opera remissão. Não tem graça, não tem resgate, não tem ajuste. Entenda, eu e você somos referenciais. Nós somos chamados para ser referenciais. Onde quer que você esteja, você é um referencial, você é um sacerdote. Não precisa você ser pastor de igreja, não precisa você ser diácono de igreja, ministro de louvor de uma igreja, ministro da igreja de crianças. Não precisa ter um título em uma igreja para você entender que você é um referencial para as pessoas que estão à sua volta. E a minha e a tua conduta precisa ser exemplar. Porque um Deus precisa ser refletido. Amados, quando eu e você tomamos decisões, nós precisamos pensar nas decisões que nós vamos tomar.
Senhor, isso vai resplandecer a tua glória? A Gabriela, faz isso não. Não fala isso não, Gabriela. Eu queria tanto tomar essa decisão. Era tão prazerosa essa escolha. Amados, eu estou meio cansada já de fazer escolhas que não são prazerosas. Cansada que eu digo, estou brincando, amém do cansado. Mas a vida cristã é isso. Só que quando você toma uma decisão de muitas vezes não escolher certas coisas que são prazerosas, vem um bálsamo posterior, que é muito mais prazeroso do que aquela decisão que seria boa para os meus sentimentos. Mas nós só vamos usufruir do bálsamo de Deus quando nos arrependermos de relutar contra Ele. Sabe aquela história de a bênção está na esquina? Se você não for para a esquina, você não vai saber da bênção. Concorda comigo? Então, o caminho de ir para a esquina é o arrependimento, reconciliação com Deus naquela área, mudança de atitude. E, amados, vai vir graça, vai vir favor. Sabe, é possível mudar, é possível, até naquela área que muitas vezes você pode ter dificuldade, é possível mudar. A palavra fala que não existe tentação senão humana. E a palavra fala que Deus nos assiste em todas as coisas. Tudo aquilo, amados, que é necessário para que nós nos alinhemos com Deus. Existe favor, existe graça, existe unção para nos auxiliar, corresponder com Deus. Sabe, não é um caminho, amados, que vai trazer dor para o nosso coração. Muitas vezes para a nossa alma pode não ser compreensível, seja doloroso para a alma, mas eu vou te dizer uma coisa. Também vai haver refrigério na nossa alma. Porque Deus, Ele quer alcançar todas as esferas de quem nós somos e daquilo que temos. Amados, mais vale pagar um preço de uma dor momentânea do que o preço de uma dor eterna. Sabe, é melhor você pagar o preço e sofrer uns dias e muitas vezes chorar na sua cama. Coisas que só Deus e você sabem, do que você fazer uma escolha que vai te tirar dos planos de Deus. Porque os planos de Deus são de paz. Os caminhos de Deus são de justiça. São também de alegria. Sabe, não está fora desse pacote. Deus traz justiça, traz paz e traz também alegria para as nossas almas, para o nosso coração. Deus é um Deus completo, Ele não esquece de mim e de você, amados. Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe aquilo que você passa, Ele está aqui para assistir todas as suas necessidades. Sabe, mas vale a pena pagar o preço e mudar, Senhor, não vou insistir nisso, eu sei que eu estou errado. Pai, eu vou parar de lutar contra aquilo que eu sei que não está dando certo. Eu não estou falando de dar certo, amado, naturalmente. Porque às vezes naturalmente está tudo bem. Mas nós acionamos uma lei espiritual que um dia aquilo dali vai se manifestar. Não queira a manifestação do erro, amados. Não queira. Precisamos entender, Senhor, faça escolhas. Me auxilia em fazer escolhas. Amados, Deus não vai escolher por você. Mas Deus vai te ajudar a escolher. Em todas as áreas da nossa vida, Deus pode nos ajudar a escolher. Não existe uma área que Deus, se nós não convidarmos, não nos ajude. Ah, não, essa área aí é só você, não quero me meter. Se Ele não se metesse, amado, Ele não poderia nos assistir. Ele diria, nessa área aí só você e nem Deus sabe. Todas as áreas da nossa vida. Vale a pena nos consertarmos em Deus. Para usufruirmos daquilo que Deus tem para nós. Em todas as áreas da nossa vida. É favor, é graça, é assistência. Não fica dando murro em ponta de faca, é? Não fica dando murro em ponta de faca. Amém? Não insiste naquilo dali. Não fica insistindo. Amar todo aquele que é filho de Deus tem o Espírito Santo para guiá-lo. O Espírito Santo, ele nos informa todas as coisas. Depois que eu me converti, todas as vezes que eu errava, depois eu percebia que Deus tinha me falado sim, que não era para fazer aquilo. Eu que insisti em fazer. Eu só não tinha aprendido ainda a reconhecer que era Deus falando. E muitas vezes havia relutância porque eu pensava que era a minha mente. E não sabia que era Deus. Mas à medida que nós vamos avançando no conhecimento de Deus, trabalhando com Deus, andando com Deus, vamos começando a entender qual é a voz de Deus.
E vamos começando a corresponder com Deus, ou poder corresponder com Deus. E diante de todas as circunstâncias, e todas as decisões que eu e você fomos tomar na nossa vida, Deus sempre vai dar aquele sinal. Seguir ou não, vai ser escolha minha e escolha tua. Corresponder àquela situação, segundo Moisés correspondeu, segundo os seus sentimentos. E quebrar a vontade de Deus para aquela área da nossa vida, vai trazer dano sobre aquela área da nossa vida. Muitas pessoas estão sofrendo danos em algumas áreas da vida delas, porque elas estão relutando em ser o Deus naquela área. Elas não fazem isso com a consciência de que estão querendo ser Deus naquela área. Mas elas estão escolhendo por si só, por si próprios, amém? Estão decidindo aqui dali, Senhor, eu vou escolher aqui. É isso mesmo, é isso que eu quero e vou seguir em frente. Deus vai dizer, ok, tranquilo. Quando você se arrepender, vai haver remissão, mas quando houver arrependimento. Se não houver, vai ter que pagar o dano daquilo dali. Amém? Mas eu estou dizendo isso para quê? Para que não haja dano na nossa vida. Para que nós possamos analisar a nossa vida e ver, Senhor, o que é que eu preciso mudar? No que é que eu não estou permitindo que você me auxilie? Vamos trabalhar juntos, Senhor? Amém? Vamos trabalhar juntos? Eu não vou deixar só para você, não. Também não quero fazer sozinho, porque eu não consigo. Pedro disse isso para Jesus, Senhor, eu gosto de você. Eu estou lembrado do que você está falando. Estou ligado que você está falando daquele dia que eu te neguei 3 vezes. E que eu disse que eu te amava com amor sacrificial. Mas agora realmente eu reconheço que não. E o que foi que Jesus fez? Remissão. Sabe, Pedro não precisou tentar enganar Jesus dizendo que amava ele com amor ágape. Todas as respostas de Pedro foi com amor filéu. Senhor, eu filo-te. Senhor, eu gosto de você. Não, com sacrificial não, Senhor. Eu sei que você está perguntando isso, mas sacrificial não, Pai. Eu gosto de você. E Jesus não disse, está vendo? Eu não disse que você não gostava? Eu não disse que você ia negar? Não, amado. Jesus lembrou aquela ocasião. Mas para que Pedro se achasse, amém? E pudesse dar a Deus aquilo que ele tinha para dar a Deus. E a partir do momento que Pedro se achou naquela situação, disse, Senhor, realmente, você está certo. Eu não te amo com amor ágape, mas eu te amo, Senhor. Você me conhece, você sabe o que eu sinto por você. E Jesus não disse, não vou te dar nada não. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Cada resposta de Pedro, amado, Jesus apresentava algo para ele fazer por Deus e por Cristo. A cada resposta de Pedro, Deus, através de Jesus, estava restaurando o ministério dele. A partir de cada reconhecimento do que ele podia dar ou não para Deus. Entenda, não é você reconhecer que você pode dar o que Deus também, a plenitude daquilo que Deus quer. Porque Deus vai te pedindo de pouquinho em pouquinho, porque Ele sabe que eu e você não podemos dar tudo aquilo que no final da nossa vida nós vamos ver que nós fizemos. Mas Ele pede hoje o que nós podemos dar hoje. Ele pede amanhã o que nós poderemos dar amanhã. Ele vai pedir semana que vem, não o que nós podemos dar daqui a um mês, mas o que nós podemos dar semana que vem. E era aquilo que ele estava falando com Pedro. Pedro, você me ama? Senhor, você sabe todas as coisas. Então vai lá e apacenta os meus cordeiros. Vai, retoma. Deixa de pescar peixes. Vamos aqui restaurar o teu ministério. Eu estou aqui contigo. Dá a resposta que você tem para dar, mas muda. E as coisas foram restauradas. Amém? E a palavra fala, ele diz lá, olha Pedro, quando você era menino, você fazia o que você queria. Depois de velho, não é mais assim. Você não faz tudo aquilo que você quer. Aí ele pega e explica a Pedro o que é o amor sacrificial, que tipo de morte agrada a Deus. Sabe, Jesus não queria que Pedro morresse na cruz com ele. Mas é esse homem que se negou que negou Jesus 3 vezes depois do arrependimento, no final da sua vida foi capaz de morrer por Jesus. Morrer pela causa. Por quê? Porque arrependimento operou. E a vida dele foi reconstruída a partir do arrependimento. Ele resolveu trabalhar com Deus. E a remissão o alcançou e o restaurou. Aí Pedro ministrou e quase 3.000 pessoas se converteram. Amém? Porque ele agora estava no centro da vontade de Deus para aquele tempo. Amém? Ele sabia o que ele tinha feito.
E eu e você somos do mesmo modo. Amém? Gabriela, tem coisas que eu fiz com algumas pessoas que não dá mais, as pessoas nem estão mais aqui, amados. Esses casos, tranquilo, se você puder, vai lá e pede perdão. Se não puder, pede perdão ao Senhor de fato. Agora muda. Muda o comportamento. Amém? Porque tudo aquilo que eu e você fazemos afeta a nossa vida e afeta a vida de terceiros. Imagina se Pedro não tivesse se arrependido naquele momento. Aquelas 3.000 pessoas não tinham sido salvas pela pregação dele. Mas precisou haver algo primeiro, para que aquelas pessoas pudessem ser alcançadas. Ah, Gabriela, Jesus poderia escolher outra pessoa? Poderia, mas Pedro seria um homem frustrado. E Deus não quer frustração, nem para mim, nem para você. Deus quer que eu e você cumpramos o plano dele na nossa vida. E quando nós começamos a cumprir o plano, trabalhar com Deus, amados, vai vir uma alegria que homem nenhum, situação natural nenhuma pode roubar. Sabe coisas, amados, sabe coisas que naturalmente você vê, rapaz, isso me afetaria se fosse em outro tempo. E você para e diz, rapaz, eu não estou sentindo uma dor disso, que coisa boa. Como Deus é maravilhoso. Você diz, Senhor, eu sei que você pode, mas na minha mente eu realmente não acreditava. Sabe aquelas coisas? Porque Deus ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar. Deus nos torna, amado, pessoas que não são passíveis mais de sentir dores que antigamente sentíamos. De coisas que iam lá e afetavam a nossa alma, que nos deixava ficar cabisbaixo, deixava triste, pensando em desistir, e não sei o que lá, ninguém me ama, ninguém me quer. E vamos caminhando com Deus e vamos nos sentindo supridos. Sabe, só Deus pode te preencher. E Ele preenche. Ele nos transborda. Sabe, amados, existe uma diferença entre ser preenchido e ser transbordado. A palavra fala que o cálice transborda. Deus apenas não nos enche, Ele transborda a nossa vida, da própria vida dEle. Existe uma sensação de profunda paz, de profunda alegria. E eu não estou dizendo que as coisas não vão ser difíceis à nossa volta, que muitas vezes vamos passar por dificuldades. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, amados, existe um refrigério que a gente tenta buscar explicação e não consegue. Pai, eu não estou entendendo, mas eu estou tranquilo. E eu estou gostando do que eu estou sentindo. E aquilo dali começa a afetar pessoas. E no lugar de afetar pessoas com os nossos erros, vamos começando a afetar pessoas com a vida de Deus. Nós mudamos a trajetória. As pessoas passam a não ser mais maculadas pelos nossos erros, mas nós passamos a transmitir a glória de Deus, a transbordar a vida de Deus, porque nós estamos pagando o preço de andar com Ele, de trabalhar com Ele, de fazermos a nossa parte nesse trabalho. Aleluia! E pessoas vão ser impactadas, amados. Paga o preço. E você vai ver pessoas sendo impactadas. Não existe nada melhor do que uma pessoa chegar para você e dizer que vê Deus em você. Ei, aquilo dali você lembra na hora. Ai, meu Deus do céu. Eu abdiquei disso, eu abdiquei daquilo. Valeu. 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 A primeira vez que alguém disse isso para mim, quase que eu choro na frente da pessoa. Acabou tudo que ela disse depois. Eu nem lembro mais. Ficou com Deus. Resplandecendo Cristo. As pessoas precisam olhar para você e não ver você. As pessoas precisam olhar para você e ver, olha, eu tenho visto Deus na tua vida. E você vai lembrar, assim como Jesus lembrou a Pedro naqueles momentos, Ele também nos lembra. Olha, lembra daquilo que você abdicou? Olha aí a graça. Olha aí o preço que você pagou. Olha aí agora o benefício que você está tendo. Oh, Pai, obrigada, Pai, porque valeu aquele sacrifício. Valeu ter me contido. Valeu não ter dado aqueles bregue no trânsito. Eita. Amém? Valeu ter me segurado, ter me controlado. Que aquele cara que de repente eu ia gritar no trânsito, acabou que chegou na igreja. Olha, se eu tivesse gritado e ele me visse aqui na igreja. Eita, Senhor, obrigada. Que livramento, Senhor. Que livramento. Eu tenho refletido a tua glória.
Aleluia. Trabalhar com Deus. Nós fazemos a nossa parte. Ele faz a parte dele. E nós somos alcançados. E outras pessoas também são alcançadas. Por causa do sacrifício que praticamos. Amém. Em optar por nos arrepender de algumas condutas. Por andar com Ele. Por não escolher segundo a nossa própria vontade. Segundo os nossos sentimentos. E Deus, Ele vai reconstruindo. Reconstrução fala de trabalho. Sabe, você construiu uma nova vida em Deus. E Deus suprindo todas as áreas da tua vida. Amém.